Me diz uma coisa, quando você vai fazer uma reabilitação protética, seja com coroas, laminados ou restaurações indiretas, como você mede os espaços protéticos? Você sabe se tem espaço suficiente para o material que você escolheu para o caso? Não quero entrar no mérito de quanto espaço cada tipo de reabilitação precisa e nem sobre a indicação de cada caso. Eu só quero te mostrar que tem como a gente realizar medidas, tanto 2D quanto 3D, de cada espaço protético de uma reabilitação, utilizando um software gratuito e de fácil manipulação. Fica até o final desse vídeo que eu te mostro como. Bom, pessoal, a ideia desse vídeo é a gente mostrar um aplicativo do MediLink que chama Occlusion Analyzer e mostrar todas as funcionalidades que ele tem. Eu vou entrar aqui no aplicativo, vou pegar um caso que foi escaneado para fazer umas coroas e vou mostrar para vocês os espaços, a forma de fazer essas medidas, enfim, vamos ver o passo a passo aqui. Então, eu tenho um caso que eu separei aqui, a gente entra no MediLink, clica no caso que a gente separou e os arquivos do meu caso eles estão aqui. Então, a gente tem separado tanto o escaneamento quanto o antagonista e também eu escaneei os dentes depois que o trabalho foi feito, com as próteses já. Então a gente consegue visualizar aqui os anexos, mas eu vou mostrar para vocês e vamos comparar essas medidas. Uma coisa bem interessante que a gente tem que ver, na hora que a gente faz o registro da oclusão, como a gente fazia analogicamente, antigamente, e hoje como a gente faz nos softwares, isso é um ponto muito importante. E por que eu estou falando isso? Porque nesse caso ele nos mostra que essa oclusão que a gente vai ver aqui para frente, ela provavelmente, ou na verdade, ele não condiz com a oclusão do paciente em boca. Por que eu falo isso? Porque se essa oclusão que eu vou mostrar para vocês aqui fosse a oclusão exata do paciente, as próteses nem caberiam. Então, uma coisa bem importante que a gente tem que entender, tanto analogicamente quanto digitalmente, o registro da oclusão ele é extremamente importante. Vamos agora abrir o caso então. Quando a gente quer trabalhar com o app do Occlusion Analyzer, do MediLink, ele normalmente, no meu caso aqui, ele está já baixado, então ele vai aparecer aqui em cima. Se ele não está aparecendo para você aqui, o que a gente pode fazer? A gente vai aqui nessa aba da esquerda, App Box, clica, procura o aplicativo e baixa ele. A Medit faz isso para que a gente não tenha consumo de dados de aplicativos que não são tão importantes para o nosso dia a dia. Vamos entrar aqui então nesse aplicativo, Medit Occlusion Analyzer. O software vai abrir uma aba perguntando se você quer alguma informação sobre o caso ainda ou continuar trabalhando. Então, nesse caso, eu vou continuar trabalhando, mas ele abre então informações sobre o app e te ajuda também se você tem alguma dúvida quanto ao planejamento, a como faz várias coisas dentro do app. Após isso, ele abre, então, a mandíbula e a maxila. A gente tem que escolher qual é a mandíbula e qual a maxila do nosso paciente. A gente confirma e o software, então, ele vai nos abrir tanto a mandíbula quanto a maxila e a gente visualiza, então, essas áreas. Se a gente vê aqui, ele mostra as áreas de sobreposição, então, a quantia de áreas sobrepostas. Como eu falei ali no começo do vídeo, esses contatos provavelmente eles não são exatamente a oclusão do paciente. Então, esses contatos mais severos que estão mostrando aqui no nosso aplicativo é por quê? É porque provavelmente a hora que fez o escaneamento dele, o escaneamento da oclusão dele, não ficou exatamente como que era na boca. Então, isso depois foi ajustado, mas é importante a gente ver isso para que não aconteça a mesma coisa. Do lado esquerdo aqui a gente tem várias abas, né? Uma delas aqui então que a gente pode clicar, que é de reatribuir os dados do paciente, se a gente não escolheu exatamente o arquivo adequado. Uma outra aba aqui da esquerda então, que é um modo de análise automática, então ele vai revisar os nossos dados. A gente pode então utilizar essas ferramentas da direita para visualizar de diversos ângulos, né, os nossos arquivos. Então aqui a gente normalmente vê eles olhando de frente, mas se a gente quiser visualizar por algum motivo, a gente pode usar o botão da direita segurado e movimentando esses arquivos, ou então na direita ele tem esses botões aqui para poder movimentar eles de vários ângulos.
A gente tem então um outro botão aqui na esquerda que é o módulo de alinhamento e a gente pode utilizar esse alinhamento manualmente, então movimentando o modelo, o que é um trabalho bem difícil, ou a gente usa esse alinhamento por áreas, né? No nosso caso, a gente já está com os modelos na oclusão, mas se eles não tivessem, a gente pode alinhar por áreas, utilizando os registros de escaneamento que a gente fez na hora do bite, na hora de escanear a boca do paciente. Então a gente pega, seleciona áreas do modelo e áreas do bite, né, do registro de escaneamento, que são comuns, e a gente utiliza essas áreas para poder linkar um modelo com o outro, ou colocar os modelos em oclusão. Além disso, a gente tem então aqui o modo de edição, onde a gente pode então recortar, fechar furos, né, preencher buracos que no modelo tem, se a gente visualiza algum buraco que não foi escaneado adequadamente, ou esculpir. Então, se tem alguma coisa que a gente queira mudar no nosso modelo, a gente pode usar essas ferramentas nessa aba. A gente tem então aqui na aba da direita como ativar ou desativar esse mapa de cores. Então aqui a gente clica e ele desaparece aqui do canto esquerdo. Esse mapa ele mostra o quê? Quão próximo o nosso modelo está, o nosso escaneamento, o nosso modelo de trabalho está do antagonista. Então, quanto mais vermelho, mais a colisão é maior. E quanto mais azul, mais afastado, então, esses nossos modelos estão. Além disso, a gente pode, então, mudar a vista, né? Então, clicar para modificar e voltar naquela vista anterior. E o outro botão que a gente tem aqui na aba da direita, que a gente clica, que chama Vista da Seção. Para que funciona esse botão? Quando a gente clica, ele mostra um corte bidimensional dos dois modelos em oclusão. Ou seja, eu posso colocar esse corte, eu estou só movimentando o meu mouse sem clicar em nada, e quando eu chego na área onde eu quero visualizar alguma relação entre um dente preparado e o meu antagonista, eu clico com o botão da direita. Então aqui eu vou chegar no incisivo central, no 11, e eu clico. Quando eu cliquei, ele gera então esse plano que a gente pode modificar, mudar essa seção. Então, tanto para um lado, assim, nesse sentido, quanto nesse sentido, para a gente visualizar esse corte. E aqui nessa janelinha da direita, ele mostra exatamente a relação. Então, por exemplo, nesse incisivo central, a gente tem em verde a maxila e em preto a mandíbula. Ou seja, se a gente visualiza essa janela da direita, a gente vê que não há nenhuma distância entre os modelos. Ou seja, se eu fizer uma medida, aqui embaixo a gente tem ferramentas de medida. Então a gente pode pegar medida entre dois pontos, clicamos aqui, colocamos um ponto no dente de cima e um ponto no dente de baixo, a gente vê que tem uma distância de 0,154 milímetros, ou seja, a prótese que será realizada, ou que foi realizada, ela não cabe nesse espaço. Enfim, então isso é muito importante, logo após que a gente faz o nosso escaneamento, que a gente veja se há o espaço protético ideal. Se ele não existe, o que a gente faz? Bom, a gente revê o nosso escaneamento, se ele está certo ou não, se está adequado ou não. Se ele estiver, como esse caso aqui não está certo, se refez o escaneamento. E nos casos onde o escaneamento está certo, né, o registro da mordida está certo, a gente tem que repreparar ou mudar o tipo de trabalho que a gente vai fazer. Logo abaixo então dessa vista da seção, a gente tem outros botões. E a primeira coisa que eu vou fazer então nessa vista da seção seria então definir a linha da arcada. Eu clico nela e ela vai mostrar uma linha que vai passar pelas oclusais dos dentes e que vai definir os planos de corte bidimensional das minhas visualizações posteriores. Ou seja, cada plano de corte bidimensional é um perpendicular dessa linha que eu desenhei. Então, como que a gente faz isso? Nesse caso, eu tenho a linha um pouquinho desenhada para vestibular dos molares. Então, como que a gente faz? A gente clica 3 pontos, então começando um na região posterior do molar, um bem na linha média e um no outro molar. E ele vai redefinir a linha que eu vou trabalhar. Então, eu dou um OK e ele sai e ele já definiu uma linha mais adequada para a gente poder ter melhores visualizações de cada dente. Então a gente pode adicionar mais planos, então aqui ele mostra mais um outro plano, então eu posso visualizar mais do que um.
Clico aqui então na região, por exemplo, do lateral. Então a gente visualiza o lateral. Se eu quiser mudar e voltar para o central, a gente volta nessa flechinha aqui, visualizamos o central, visualizamos o lateral. Então eu tenho mais de um plano. E o nosso software ele deixa colocar mais 2 planos. Então no nosso caso, a gente consegue colocar 4 planos e avaliar essas quatro visualizações na mesma hora. Então, simultaneamente ver os 4. E como que a gente vê isso simultaneamente? No botão da direita, a gente tem então essa visão múltipla, ou seja, o nosso software mostra os 4 planos que eu desenhei. Eu posso também modificar a posição de cada um deles, né, em todos os sentidos. E eu consigo, nessas 4 janelas laterais, visualizar todos esses planos no mesmo momento. Então, eu posso simultaneamente movimentar um ou outro, e eu consigo, em cada janela, visualizar então o espaço que eu tenho para poder trabalhar. Para a gente sair então dessa visualização das 4 janelas 2D, a gente clica nesse botãozinho que tem aqui embaixo, que é como se fosse uma portinha, e voltamos então àquela nossa visualização anterior. Além disso, a gente clica nesse botão aqui da direita, que é exibir ou ocultar uma vista da sessão. Então a gente pode exibir ou ocultar, né? A gente visualiza os 2Ds e os 3Ds e oculta toda a vista da sessão. O outro botão abaixo que a gente pode utilizar é o corte dinâmico. A gente liga esse corte dinâmico e como que ele vai nos mostrar? Se a gente correr com esse plano a partir da nossa visualização ou dos nossos arquivos, a gente, na aba da direita, nessa janela, visualiza em 2D e esse corte nos aparece em 3D no meio da tela, onde a gente modifica um lado ou outro. E além disso, nessa janela lateral, na visualização 2D, a gente pode clicar esse botão abaixo, onde tem visualização em 3D, e a gente pode então, correndo o nosso plano em cima dos modelos aqui na aba maior, a gente consegue correr e nessa aba da direita menor, que seria a visualização 2D, a gente consegue visualizar tridimensionalmente esses espaços, o que nos dá uma série de informações que são muito importantes para o nosso planejamento. Bom, para terminar, eu vim aqui no design e vim trazer os modelos do escaneamento, dos preparos do caso e também da prótese final. E vou mostrar para vocês o porquê que eu disse que a oclusão não estava adequada no software. Então aqui, ó, eu tenho aqui os preparos, né, dos dentes, eu tenho o antagonista, e aqui eu tenho a prótese já escaneada depois de ter sido entregue. Para a gente visualizar melhor isso, eu vou fazer um corte 2D da região do central e visualizar sem então aqui os modelos 3D, as 3 coisas juntas. Então, o azul é o modelo antagonista, o verde é o preparo, como eu tinha mostrado para vocês, não havia espaço, e o marronzinho aqui é a prótese já final. Ou seja, se a minha prótese teria sido confeccionada nessa altura, provavelmente o dente superior estava dentro do dente inferior, o que isso efetivamente, pelas leis de Newton, não acontece. Mas enfim, então é bem importante quando a gente escanear um paciente e realizar o bite, né, o escaneamento da oclusão, a gente ter bastante cuidado e fazer uma conferência para que isso esteja totalmente adequado. E aí, o que achou? Será que a gente tem ganhos utilizando a tecnologia para avaliar, preparar e executar os nossos casos? Eu sei que sempre se fez tudo isso analogicamente e as coisas dão certo. A gente vê trabalhos belíssimos na boca dos pacientes no Instagram. No Instagram, não. Instagram tem que filtrar. Feitos por verdadeiros artistas, mas será que esses artistas não podem se beneficiar ainda mais com todas essas informações? Não só planejar e prever como seus casos vão ficar, mas também para ter um controle a longo prazo dos nossos resultados? A tecnologia não vai tornar um dentista e um protético ruim, que não estuda, ingênuo, mas ela veio basicamente para ajudar e facilitar a vida de quem já tem conhecimento, trabalha bem, a melhorar ainda mais os seus casos.
Se você tem alguma dúvida sobre o software, se faz isso que eu fiz de outra forma, ou quer que eu faça algum outro vídeo sobre alguma dúvida que você tem, escreve nos comentários que eu faço para você. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, curta e compartilhe. É um minutinho só e ajuda muito o nosso canal a trazer mais vídeos como esse aqui. Até mais!